presidente Lula participa de cúpula em Paris, organizada pelo governo francês para discutir um novo pacto financeiro global. E você vai ver também. Receita libera hoje consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Brasil e 5 países da América Latina pedem aos Estados Unidos apoio à Argentina junto ao FMI. Nova vacina contra a dengue começa a ser aplicada no Brasil na próxima semana. Marinha dos Estados Unidos confirma a implosão catastrófica de submarino que fazia expedição até os restos do Titanic. Tudo isso a partir de agora. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8h31 pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O presidente Lula participa hoje em Paris de uma cúpula organizada pelo governo francês para discutir um novo pacto financeiro global. As nações ricas já finalizaram uma promessa de financiamento climático de 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento e criaram um fundo para a biodiversidade e a proteção das florestas. A agenda de Lula ainda prevê reuniões separadas com líderes políticos no seu último dia na Europa. Lula está em Paris para participar da cúpula para o novo Pacto Global de Financiamento, promovida pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Em um discurso no encerramento do evento Power Our Planet, Lula responsabilizou os países ricos pela crise climática. Não é o povo africano que polui o mundo, não é o povo latino-americano que polui o mundo. Na verdade, quem poluiu o planeta nos últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial. E por isso, tem que pagar a dívida histórica que tem com o nosso planeta, afirmou Lula. A cúpula conta com a participação de mais de 300 entidades públicas, privadas ou não governamentais, incluindo mais de 100 chefes de Estado. Lula terá um encontro bilateral com Macron nesta sexta-feira, após o encerramento da cúpula, quando o presidente brasileiro fará seu discurso oficial. A comitiva do presidente só deve retornar ao Brasil no fim de semana. E ainda na França, o presidente Lula cobrou uma posição mais branda da União Europeia para a finalização do acordo do bloco com o Mercosul. Durante a cúpula sobre o novo Pacto de Financiamento Global em Paris, ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, Lula se referiu a dispositivos que prevêem duras sanções em caso de descumprimento de obrigações por parte dos países do Mercosul, participantes do acordo. Nós precisamos tratar dos acordos internacionais, dos acordos comerciais. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta e vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico. Como é que a gente vai resolver isso? O Supremo Tribunal Federal mandou o Congresso aprovar novas regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Para ministros, a regra de distribuição atual poderá valer até 31 de dezembro de 2025 ou até a vigência do novo texto. O Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso fixe novos critérios para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. O fundo é resultado da arrecadação federal com o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. A fatia destinada ao fundo desses recursos é de 21,5%. Cada estado tem direito a uma parcela do montante. Os recursos entram para o orçamento dos estados e podem ser utilizados pelos governadores. Em julgamento no plenário virtual, o STF decidiu que a regra atual vai ser mantida até o dia 31 de dezembro de 2025, ou até a edição de uma nova legislação. Os ministros decidiram invalidar trechos da lei que tratam do cálculo, da entrega e do controle das liberações dos recursos do fundo.
Para a Corte Suprema, os critérios precisam manter o equilíbrio socioeconômico entre os estados. Entre outros pontos, a norma válida desde 2016 vincula o reajuste das parcelas de cada estado ao índice da inflação oficial e ao PIB. A maioria do plenário seguiu o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia. A ministra afirmou que não se pode admitir a manutenção de um modelo considerado insuficiente pelo STF, que não promove a justa distribuição dos recursos em conformidade com as disposições constitucionais. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje se mais 45 denunciados vão virar réus por envolvimento na invasão e depredação da sede dos três poderes em Brasília em 8 de janeiro. Este é o 8º bloco de julgamento sobre o caso, que vai ocorrer de forma virtual até a próxima segunda. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República apresentou 1.390 denúncias ao STF. Elas fazem parte de vários inquéritos que tramitam na Corte. E olha só, a Receita Federal vai liberar a partir das 10 horas de hoje a consulta à lista de contemplados no segundo lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2023. O crédito bancário para cerca de 5.140.000 contribuintes beneficiados será realizado na sexta-feira da semana que vem, no total de 7,5 bilhões de reais, totalmente destinado a grupos com prioridade. Entre os contribuintes beneficiados, 1.100.000 são idosos, 70.589 apresentam alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 468.889 têm o magistério como maior fonte de renda. Há ainda 3.500.000 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que recebem antes por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. Quem não for contemplado nos 2 lotes iniciais ainda terá a oportunidade de receber a restituição nas rodadas de pagamento a serem desembolsadas nos dias 31 de julho, 31 de agosto e 29 de setembro. E falando agora sobre saúde, a nova vacina contra a dengue estará disponível na rede privada na semana que vem. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Nesse primeiro momento, a vacina será aplicada em clínicas, laboratórios e farmácias. E o preço da dose pode variar entre R$ 301 e R$ 402, a depender do estado do país, conforme preços tabelados pela CEMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o valor máximo a ser cobrado será de R$ 379,40. Pelo SUS, ainda não há prazo para que a vacina seja disponibilizada. Essa liberação depende da aprovação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que é um órgão que assessora o Ministério da Saúde. A Qdenga do laboratório Takeda foi aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em março deste ano. Nos estudos clínicos, o imunizante mostrou proteção de 80% contra os 4 sorotipos da dengue, podendo ser aplicado em pessoas de 4 a 60 anos de idade, sem a exigência de que o indivíduo já tenha entrado em contato com o vírus, como acontece com outra vacina disponível no Brasil. Mas quem já teve a doença também pode tomar. E o esquema vacinal inclui 2 doses com intervalo de 3 meses entre as aplicações. A gente lembra aqui que os casos de dengue no país seguem em tendência de alta. De janeiro a junho de 2023, o Ministério da Saúde já registrou o mesmo número de casos do ano passado inteiro, quase 1,5 milhão de infectados. E só no primeiro semestre desse ano, 709 mortes já foram causadas pela doença. E olha só, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo alerta para a importância da vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe durante o inverno. Outro fator que causa preocupação é o avanço da síndrome respiratória aguda grave em crianças. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações.
A imunização contra o vírus influenza está disponível de segunda a sexta-feira nas unidades básicas de saúde, UBSs, e nas assistências médicas ambulatoriais, AMAs, além das UBSs integradas, das 7 da manhã às 7 da noite. Aos sábados, nas UBSs integradas e nas AMAs, no mesmo horário. A população pode encontrar a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde. A campanha de vacinação contra a gripe na cidade de São Paulo teve início em 10 de abril para grupos prioritários e desde 15 de maio está aberta a toda a população acima de 6 meses de idade. Vale lembrar que a vacina pode ser aplicada simultaneamente a outros imunizantes em todas as faixas etárias. A infectologista Lúcia Awad ressalta a importância da vacinação contra a gripe. Com a chegada do inverno e as baixas temperaturas, a gente vem observando o aumento da incidência de doenças respiratórias. Por isso, a vacinação contra a gripe, ela torna-se ainda mais importante para prevenir os quadros graves, internações e óbitos da doença. A síndrome respiratória aguda grave, ela, na realidade, é um agravante de uma gripe, de uma doença respiratória, né? É um quadro mais grave. E tem acometido crianças porque as crianças são mais sujeitas a infecções, principalmente nesses tempos frios, né? Porque elas não têm uma imunidade como os adultos, que já receberam as vacinas, inclusive. A análise aponta que 8 estados apresentam indícios de crescimento em longo prazo. São eles Alagoas, Acre, Amapá, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Em 5 desses, a alta está associada às crianças. De São Paulo, Leonardo Félix. E veja a seguir, Brasil e 5 países da América Latina pedem aos Estados Unidos apoio à Argentina junto ao FMI. E ainda, Ministério Mulheres que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus prepara evento especial para o próximo sábado. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos falar agora sobre um dos casos mais comentados nos últimos dias. Olha só, todos os 5 tripulantes do submarino Titã, que desapareceu no Oceano Atlântico Norte no início desta semana, morreram. A informação foi confirmada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, depois que a equipe de buscas encontrou destroços do pequeno submarino a 500 metros do Titanic. Uma implosão catastrófica, como a que se acredita ter destruído o submersível Titã, ocorre devido à esmagadora pressão da água exercida no fundo do oceano. Os destroços do Titanic repousam no leito do mar, no Atlântico Norte, a uma profundidade de cerca de 3.800 metros. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de aproximadamente 1 bar, conhecido como uma atmosfera. Na profundidade em que se encontra o transatlântico, a pressão da água é multiplicada por 400 em relação aos valores da superfície marinha. Em uma implosão causada por um defeito no casco ou por qualquer outro motivo, o submersível colapsaria sobre si mesmo em milissegundos, esmagado pela imensa pressão da água. A morte seria praticamente instantânea para os ocupantes. O Titã, construído pela OceanGate, foi projetado para suportar a extrema pressão da água na profundidade do Titanic e já havia realizado mergulhos anteriores ao naufrágio. Mas surgiram algumas dúvidas sobre sua segurança, principalmente em uma ação judicial envolvendo o ex-diretor de operações marítimas da OceanGate, David Lockridge, que foi demitido em 2018 após alertar sobre o casco experimental de fibra de carbono do Titã. Os 5 tripulantes do submersível desaparecido no domingo morreram na implosão da embarcação, segundo os destroços encontrados pelas equipes de resgate nesta quinta-feira. O contra-almirante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, John Major, afirmou que os destroços são consistentes com uma perda de pressão catastrófica da câmara do Titã, cuja comunicação foi perdida 2 horas depois do início da imersão. O Brasil e outros 5 países pediram que os Estados Unidos apoiem a Argentina no FMI.
O país vizinho está revisando os termos de um empréstimo bilionário. A dívida de nossos vizinhos ultrapassa 200 bilhões de reais. Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, México e Paraguai solicitaram ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que apoie a Argentina em suas negociações com o FMI para revisar os termos de seu empréstimo de 44 bilhões de dólares. Esse valor equivale a 210 bilhões de reais. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores argentino. O país vizinho está em meio a negociações para flexibilizar as restrições fiscais e monetárias do acordo de empréstimo que já foi renegociado em 2022 pelo governo de Alberto Fernandes, sobre um crédito original contraído em 2018, durante a gestão de Maurício Macri. No fim deste mês, o país deverá arcar com um vencimento de 2,7 bilhões de dólares. Até agora, esses pagamentos vinham sendo realizados com os desembolsos concedidos pelo Fundo Monetário Internacional em cada revisão periódica do acordo. Nesse contexto, os presidentes Lula, Luiz Arce, da Bolívia, Gabriel Boric, do Chile, Gustavo Petro, da Colômbia, Andrés Manuel López Obrador, do México e Mário Abdo, do Paraguai, assinaram uma carta que o governo Fernandes fez chegar às mãos de Joe Biden. Pedimos com respeito e afeto que apoie a Argentina nas negociações que ela está levando adiante com o FMI, diz a carta, ao reivindicar uma solução rápida e efetiva para a Argentina. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Organização das Nações Unidas adicionou a Rússia a uma lista global de criminosos. De acordo com o relatório da ONU, as forças russas mutilaram 518 crianças e realizaram 480 ataques a escolas e hospitais ucranianos. Os militares da Rússia também teriam feito escudos humanos com 91 crianças. A Rússia nega as acusações de crimes contra civis. E de volta ao Brasil, olha só essa história. Uma grande obra na mansão do Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, foi interditada na quinta-feira por infrações ambientais que podem levar a uma multa milionária. As autoridades foram até o condomínio de luxo, alertadas por denúncias baseadas em publicações nas redes sociais. O pai do jogador Neymar estava no local e recebeu voz de prisão durante a ação de interdição. No local foram descobertas várias violações ambientais, incluindo desvio de um curso d'água, extração de água de um rio sem autorização e extração de água para um lago artificial. Também foram encontradas escavações e terraplanagem, pedras e rochas sem autorização e uso de areia de praia sem permissão ambiental. A prefeitura informou que o próximo passo vai ser fazer uma avaliação das irregularidades encontradas e emitir uma multa, que, de acordo com as estimativas e tendo em vista os danos ambientais causados, não será inferior a 5 milhões de reais. O pai do jogador Neymar da Silva Santos estava no local quando as autoridades chegaram para executar a operação de fiscalização, liderada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental e Polícia Civil. Imagens mostram o pai do craque questionando as ordens dos funcionários. Em dado momento, a secretária municipal de Meio Ambiente, Chayene Barreto, dá voz de prisão ao empresário por desacato, mas depois suspendeu a medida, considerando o princípio da razoabilidade e a pedido de assessores. O ídolo nacional comprou uma mansão em 2016. De acordo com a imprensa local, a propriedade está localizada em um terreno de 10 mil metros quadrados, conta com heliporto, quadras, spa, sauna, sala de massagem e academia. E antes de encerrar, nós temos um super convite para você. Neste sábado, dia 24 de junho, o Ministério Mulheres que Vencem se reunirá na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus para 2 cultos especiais. Acompanhe. Derrama tua cheque. Derrama, Senhor, sobre essas mulheres. Derrama tua cheque. É a glória do Senhor que será derramada. Não conseguiremos ficar de pé. É verdade, Deus. Tamanha sua glória sobre nós. É a tua presença que nós clamamos aqui hoje, Senhor. A cada 3 meses, as Mulheres que Vencem se reúnem na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro de São Paulo, em uma grande corrente de fé. No último encontro, faltou lugar, mas não disposição. Olha, meu Deus, o esforço daquelas que estão lá fora, penduradas
e que não conseguiram entrar aqui hoje. Mas tudo isso porque elas querem ver a tua glória. Elas querem ver o mover do Senhor. Elas querem ver o Senhor operando. Elas vieram aqui hoje porque precisam ser avivadas. Pela fé, naquele culto, muitas viveram o extraordinário. São muitas pessoas, eu não vou conseguir ir até você. Mas eu quero que no ato de fé você faça aquilo que você não estava conseguindo fazer. Se você tinha uma bursite, tendinite, você não levantava os braços. Se você tinha qualquer limitação, eu quero que você levante agora a sua mão ao céu e aplauda Jesus lá em cima. Só quem tinha esse problema. Isso. Você está curada, transformada pelo poder de Deus. Quem aqui foi visitada pelo poder de Deus? Tem gente emocionada lá no fundo, chorando porque foi visitada pelo poder de Deus. E quem é aqui? Olha, é muita gente, eu não consigo chegar até você. E agora as mulheres terão uma nova oportunidade de participar de um encontro do Ministério MQV para avivar a fé, agradecer, buscar por si e por seus familiares em 2 cultos especiais marcados para este sábado. Nesse tema anual que nós estamos fazendo, Aviva Senhor, que foi a oração do profeta Abacuque, mas ainda falando de avançar. A gente tem que aprender a avançar, como diz em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Às vezes a gente se sente triste, desanimado na vida, porque a gente preferiu não prosseguir. Preferiu estacionar, Deus não me ama, Deus não quer mais nada comigo, mas não é isso. A palavra de Deus vai ensinar que essas mulheres podem avançar e ir para o caminho certo. É dia 24 de junho, às 11 horas da manhã e às 4 da tarde, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, Avenida São João, 791, República, bem pertinho do metrô. E o meu convite especial para elas que estão me assistindo é que você traga uma amiga. Aquela que está afastada, aquela que parou de avançar, estacionou, abandonou até o barco. Meu recado é para elas. Venham, tragam essas mulheres, venha, vai ser muito especial. Você não pode ficar de fora. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e até mais.